A paz seja contigo, seja na tua casa, seja no meio da tua família, que aonde você for, a paz do Senhor Jesus reina na tua vida e que você possa sentir isso. Ouve atentamente e creia de todo o teu coração. É no nome do Senhor Jesus. Ouve atentamente esta oração e logo em seguida ouve esta palavra que o Espírito Santo vai ministrar no coração de todo aquele que crê, de todo aquele que inclina os ouvidos e abre o coração. Eu vou orar pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Eu vou orar por você que está inscrito nesse canal do pastor Olavo Neves no YouTube. Ouve e creia de todo o teu coração. E logo em seguida ouve a palavra. Ouve do começo até o final. Vai ser bom para você. Ouve atentamente. O Espírito Santo vai falar conosco. Pai maravilhoso, Pai querido, é no nome do Senhor Jesus, meu Pai, que eu estou aqui orando a favor de cada um de nós, meu Pai. A favor deste homem, desta mulher, dessa pessoa que está inscrito no canal do pastor Olavo Neves no YouTube. A favor de todos que está ouvindo, meu Pai, ou estão ouvindo esta oração e vão ouvir a palavra do Senhor. Abra o coração deste homem, desta mulher, o entendimento deste homem, desta mulher, para que possam ouvir o Espírito Santo e que o Espírito Santo na tua palavra fala no coração de cada um de nós. Necessitamos, Pai, dependemos de Ti. E que o Espírito Santo consola o coração deste homem e desta mulher que está ouvindo esta oração. E que eles possam entender a palavra de Deus. E que essa pessoa possa compreender o que o Espírito Santo está falando. E ela seja abençoada na tua presença, seja homem ou mulher. Dê paz para essa pessoa, alegria no coração, a certeza e a convicção da salvação da vida eterna. Pai, fala o coração de cada pessoa que está ouvindo, meu Pai, que está percebendo, e que o Espírito Santo fala fortemente no coração de cada um de nós. Amém. Graças a Deus, que assim seja. Ouve atentamente, do começo até o final. Estou com a Bíblia aberta no livro de Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 4. Essa palavra, ela é poderosa, é uma palavra abençoada, é a palavra de Deus, do livro sagrado. Essa palavra muda e transforma as vidas. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando hoje. Observa bem a palavra de Deus. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Ou seja, o pecado, ele sempre vai querer reinar na vida do homem e na vida da mulher. E é necessário o homem e a mulher lutar, pelejar contra o pecado, dia e noite. O pecado, ele vai insistir em ficar reinando na vida do homem e da mulher. E o homem e a mulher têm que lutar contra o pecado. O Senhor Jesus, ele foi enviado como homem, carne pecaminosa na terra, para destruir as obras das trevas, as obras do pecado. O Senhor Jesus, ele deu a vida dele para isso, para ser destruído as obras das trevas, as obras do pecado, aquilo que contamina o homem, aquilo que condena a alma do homem. E se você que está ouvindo esta palavra, creia no que o Espírito Santo está falando, certamente o Espírito Santo vai ajudar essa pessoa a ser forte, a resistir o pecado, a resistir às trevas,
a resistir o tentador. E essa pessoa ela vai agradar a Deus de forma extraordinária. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está pregando hoje. Luta contra as tuas próprias vontades. Luta contra o teu coração, luta contra a tua carne. E não pensa que o pecado vai desistir, porque ele não desiste. Enquanto existir vida, fôlego de vida, o pecado vai estar à porta, querendo entrar. Se a pessoa deixar, se ela não lutar, não batalhar, o pecado acaba entrando. E ele entra para destruir a vida da pessoa, para destruir famílias. Esse é o intuito do pecado: destruir, arruinar a vida da pessoa. Ouve o que o Espírito Santo está falando no versículo 5. E estais esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Não esquece. Às vezes a pessoa pensa que a pessoa está passando por o que ela está passando por acaso. Não é por acaso. Deus, ele tem um jeito dele de disciplinar o povo dele, de disciplinar o homem, disciplinar a mulher. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado. Não despreza a correção de Deus, não despreza a repreensão. E quando por ele for reprovado, não desmaia. Faz como Ezequias fez. Deus mandou o profeta Isaías ir na casa de Ezequias, falar para ele que ele ia morrer por conta daquela enfermidade. E ele, quando Isaías saiu dali, ele virou o rosto para a parede, orou ao Senhor e chorou muitíssimo. E Deus mandou o profeta voltar à casa de Ezequias, o mesmo profeta Isaías, falar para ele que ele ia viver mais 15 anos e aquela enfermidade ia ser tirada dele. E Deus ia dar vitória para o rei Ezequias contra o rei da Síria. E assim aconteceu. Louvado seja Deus. Ezequias foi um dos reis que mais obedeceu a Deus. E ele estava numa cama, deitado, enfermo, sem poder levantar, sofrendo em cima de uma cama. Tipo reprovado, porque ele deixou a soberba, o orgulho, a jactância, a ostentação de méritos entrar no coração dele. Foi a causa da enfermidade dele. Ouve o que o Espírito Santo está pregando. Versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Olha só. Deus, ele repreende, ele corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. A disciplina de Deus não é fazer carinho. A disciplina de Deus, a correção de Deus, faz o homem chorar, faz a mulher chorar. Chega o homem e a mulher a entrar em desespero. A correção de Deus. Deus permite isso na correção dele, para fazer a pessoa reconhecer que Deus é Deus e que essa pessoa não é nada, é pó e é cinza. É só você ir lá no Salmos capítulo 119, no versículo 71. O salmista, ele foi corrigido e ele sofreu, ele passou mal um bocado, ele passou por situações difíceis e depois ele deu o testemunho falando, foi bom ele ter passado por aquilo que ele passou, para ele aprender os decretos, as ordens de Deus, os preceitos de Deus, e assim ele aprendeu. O homem e a mulher passam a aprender acerca de Deus no deserto, é com a disciplina do Senhor. A disciplina do Senhor leva a pessoa para o deserto. A disciplina do Senhor faz a pessoa chorar, sofrer. A disciplina do Senhor faz a pessoa sentir falta das coisas desta vida. A disciplina do Senhor faz a pessoa viver privações e escassez, ensinando a pessoa. É a disciplina de Deus. A disciplina de Deus não é apenas palavras, não.
A disciplina de Deus é palavras e uma forma que o homem não entende. É uma ação de Deus que parece que é contra a pessoa, mas não é contra. É para o bem da pessoa. E por isso que ele fala também lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Tudo isso é correção, tudo isso é disciplina de Deus. Deus disciplina o povo dele desta forma. Ouve, creia na palavra de Deus, obedece a palavra de Deus. O Espírito Santo está pregando, porque o Senhor corrige a quem ama. Se ele faz isso contigo, é porque ele te ama. E açoita a todo filho a quem recebe. Olha só, açoita. Às vezes ele usa a vara, às vezes ele usa a ponta do cajado. Ou seja, ele permite a pessoa ficar doente, desempregado, desempregada, endividada, enrolada. Ele permite a porta fechar, a porta que ele mesmo abriu, ele fecha. Tudo isso é disciplina de Deus. E o homem tem que prostrar os pés do Senhor, tem que se curvar, tem que reconhecer que Deus é Deus. Faça como Nabucodonosor fez, quando ele foi repreendido pelo Senhor. Porque ele não deu glória a Deus. E ele sofreu até ele reconhecer que Deus é o Senhor. E aquele outro rei, que não deu glória a Deus, Herodes, foi comido de bicho. Deus é Deus. Deus é Deus. Aceita a correção de Deus, a disciplina de Deus. No versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Olha aí, a pergunta que ele está deixando aí. É a disciplina de Deus, meu irmão. O açoite, o chicote, a ponta do cajado, que é como um ferrão. Que é os problemas que vêm contra a pessoa. E a pessoa pensa que é para o mal dela, e não é para o mal. Depois essa pessoa, ela vai perceber depois. É tristeza, é angústia, é sofrimento, é dor, é desespero. Mas depois essa pessoa ela vai sentir alegria como ela nunca sentiu. Ela vai ter paz como ela nunca teve. Ela vai viver o que ela nunca viveu depois. Depois que ela for provada e aprovada. Depois que ela ser disciplinada. Tem pessoas que estão sendo disciplinadas. Está sofrendo muito. Tem pessoas que já foi. Tem pessoa que já foi disciplinada. Sofreu muito. E hoje reconhece que Deus é Deus. E ainda, se for necessário, Deus vai disciplinar novamente. Ele deixou uma pergunta aí. Pois que filho há que o pai não corrige? Qual é o pai que está vendo o filho fazendo coisas erradas e o filho vai se dar mal com aquilo ali, vai ter um final triste? Qual é o pai que não corrige o filho? Qual é o pai que não chama a atenção do filho, puxa a orelha do filho? Qual é o pai? E Deus, Ele é o pai perfeito. E Ele nos trata desta forma para o nosso próprio bem. Hoje a pessoa não tá entendendo, mas depois ela vai entender. Você que está passando por uma situação semelhante, talvez você não está entendendo agora, mas você vai entender depois. Depois você vai entender. No versículo 8, ó. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Mas se a pessoa está sem correção, a pessoa não é filho, é bastardo. Para a pessoa ser filho, é necessário ser corrigido. Porque os filhos bastardos, eles não têm correção, eles vivem a vida deles do jeito que eles quiserem. Eles vivem a vida louca do mundo, mas quando Deus toma aquele como filho, Ele corrige. Ele corrige, Ele repreende, Ele açoita, Ele usa a ponta do cajado, Ele disciplina desta forma. Todo aquele que é tomado como filho. Ouve atentamente, ouve no versículo 9.
Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual? E então viveremos? Se o filho ouvia a correção do pai e respeitava o pai carne, o pai homem, mãe pai, e por que não respeitar a disciplina do pai espiritual, pai com letra maiúscula, que é Deus? Que a disciplina do pai espiritual, o pai Deus, todo-poderoso Deus, é essa disciplina que nos faz ter vida, a verdadeira vida. É lógico que a disciplina do pai e da mãe ajuda, mas a do pai espiritual ajuda mais. Eu fui disciplinado pelo meu pai e minha mãe. Eu apanhei muito, de chicote, de bainha de facão, com cinto, com a palma da mão, até soco eu levei, na hora ali, naquele momento. E eu sei que foi tudo para o meu bem. Naquele momento eu pensava que eles eram mal, eles estavam me fazendo mal. Naquele momento que eu estava apanhando. Mas depois que eu tive a consciência limpa, eu parei e pensei, falei, o meu pai e minha mãe está certo, eles estão certos. Eles estão me corrigindo. E quando eu estou passando por uma situação de desespero, eu vejo como uma disciplina de Deus. É para o meu bem, é para o teu bem. Você que está desesperado, você que está passando por situações difíceis, é para o teu próprio bem. Depois você vai entender. Talvez agora você não está entendendo, mas depois você vai entender. Não menospreze a correção do Senhor, a disciplina do Senhor, a repreensão do Senhor. Não despreza, não. Ouve, creia e obedece o Pai espiritual, todo-poderoso Deus. Assim você vai viver a verdadeira vida. É uma pergunta que ele está fazendo para mim e para você. Sim, assim eu vou viver, assim eu vou ter a verdadeira vida. Com a disciplina de Deus, com a correção de Deus, com a repreensão de Deus. Deus nos corrige, Deus nos repreende. Deus, ele nos ensina, disciplinando. E muitas vezes a gente não entende. No versículo 10. Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, nossos pais, né? Segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha que maravilha. Entenda isso aí. Ele nos disciplina para isso, o nosso Deus, o nosso Pai. Ele nos disciplina para isso. Para ser participante da santidade dele. Porque quando o homem é disciplinado, corrigido pelo Todo-Poderoso Deus, o homem mau torna-se um homem do bem. É liberto de toda maldade. É tirado do coração toda impureza. E essa pessoa passa a fazer o bem. Se de fato a pessoa recebeu a correção, a repreensão, a disciplina do Senhor, essa pessoa, ela torna uma nova pessoa. Como isso é maravilhoso, como isso é maravilhoso. Deus, ele nos disciplina com chicote, com açoite, com repreensão, corrigindo para o nosso próprio bem, para fazer participantes da santidade de Deus. E com muito sofrimento a pessoa torna-se uma pessoa do bem. Tem um momento que a pessoa fala, eu já não aguento mais sofrer. Chega de fazer o mal. Eu não quero mais fazer o mal. Tem pessoas que falam, eu não vou roubar mais, eu não vou matar mais, eu não vou trair mais, eu não vou viver mais esta vida de drogas, de bebedice, de orgias, baladas, festas, curtições. Eu não quero mais isso para a minha vida. Chega, já sofri demais. Aí essa pessoa torna-se uma pessoa do bem, uma pessoa lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Agora torna-se uma pessoa bendita, louvado seja Deus. No versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados,
fruto de justiça. Olha que maravilha. Olha que bom resultado. Depois de ter passado pelo que passou, essa pessoa se torna uma pessoa do bem. Ela vai dizer, foi ruim naquele momento, mas valeu a pena. Hoje eu estou vivendo o que eu nunca vivi. Hoje eu estou tendo paz como eu nunca tive. Hoje eu tenho alegria como eu nunca tive. Esta alegria que eu estou tendo hoje, essa paz que eu estou tendo hoje, esta vida que eu vivo hoje. Foi corrigido, foi disciplinado, foi repreendido, foi açoitado. Deus usou a ponta do cajado nessa pessoa. Aparentemente pareceu ser contra, mas foi a favor, foi para o próprio bem. Quando aquele pai pega o filho e bate, ou a mãe pega e bate, parece que é maldade, mas não é maldade, é para o próprio bem. Até mesmo o pai, a mãe, depois senta e vai chorar também. Esconde no cantinho ali, fica chorando, triste. Por que foi fazer aquilo? Por que bateu? Mas é a correção, é a disciplina. Lá na frente aquele filho vai até agradecer a correção do pai e da mãe. Louvado seja o Senhor Jesus. Aí no versículo 12 e 13 está escrito: por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Olha só. Tudo isso é para a glória de Deus, tudo isso é para aproveitar aquela pessoa, tudo isso é para aproveitar aquela pessoa. Por isso restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trópegos, ou seja, a pessoa que está caída, está sofrendo, passando por uma situação, ela recebe depois da repreensão, da correção daquela situação, ela recebe vigor, força, ela se torna uma pessoa forte e abençoada. A ponto dela dizer, passei pelo que eu passei, hoje pode vir o que vier. Pode vir o que vier, eu vou vencer, eu terei um final feliz. Essa pessoa, ela foi provada e aprovada, ela foi corrigida, ela foi disciplinada. E fazei caminhos retos. A partir de agora essa pessoa vai fazer caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Olha só, essa pessoa que andava errado, agora ela vai andar certo. Andava no caminho torto, ela vai andar certo. Essa pessoa, ela foi curada, ela foi restaurada, ela foi transformada pelo poder de Deus na palavra. Ela recebeu a correção, a repreensão, a disciplina do Senhor. Ela aceitou. Não vou dizer para você que é fácil, que não é fácil. Não é fácil. A alma grita, o coração se desespera. Chega o espírito até perturbar dentro da pessoa. Mas depois vem uma calma, uma paz, uma alegria, vida, como nunca teve, como nunca houve. Recebe esta palavra, creia nesta palavra e toma posse dessa palavra. Aceita a correção de Deus, aceita a repreensão de Deus, aceita a disciplina de Deus. Assim você torna-se filho, filha de Deus. Ouve essa palavra, creia nesta palavra, em nome do Senhor Jesus. E compartilha, que aonde essa palavra chegar, Deus seja glorificado. Você que ainda não se inscreveu nesse canal, do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus, na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja o Senhor. Estou orando a favor da vida dessa pessoa. Compartilhe essa palavra, envie esta palavra para mais pessoas, em nome do Senhor Jesus. Deus vai ser glorificado e Ele vai honrar essa tua atitude, para a honra e glória do Todo-Poderoso Deus. Louvado seja o Senhor. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Recebe o abraço, que o Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus, possa te alcançar e possa te abraçar. Amém. Graças a Deus.